começar o nosso cerco de Jericó. Com muita fé, com muita unção, nós vamos pedir que as muralhas caiam sobre todas as áreas das nossas vidas. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Sim. As muralhas vão cair na sua vida? Sim ou não? Amém, amém. Então vamos começar? Com muita... Fiz em nome do Pai, pessoal? Não, né? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão, olha para sua mão e fala assim: eu tenho a marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória. Ele morreu por nós, para a nossa vitória. Amém? Amém. Vamos tomar posse disso? Você tem a marca da vitória. Vamos lá, ministério. As palmas. Eu quero bem. É pra gente se esquentar nessa noite. Todo mundo, nas palmas. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Nas palmas. Profetiza, irmão, profetiza na sua vida. Profetizarei e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que ele disse, tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Pois tenho a marca, levanta a mão. Pois tenho a marca, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Profetizarei nas palmas e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Profetiza na sua vida. Profetizarei, as muralhas vão cair. Profetizarei, e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que ele disse vai se cumprir, meu irmão. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Erga suas mãos bem alto, pois tenho a marca, marca da vitória, 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 marca da vitória. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte, mais forte, mais forte, mais forte. Amém, amém, amém. E pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair na sua vida. Toma posse, meu irmão. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Ah, parece que não acredita. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Toma posse que as muralhas vão cair na sua vida. E hoje nós damos início a esse cerco de Jericó que proclamamos desde já. Vai ser uma bênção
vai ser uma maravilha na sua vida. Desde esse primeiro dia já vai tomando posse disso. E já vamos começando a cantando essa música que vai nos guiar nessa campanha, tá bom? Vamos aprender ela, é fácil. Tenho certeza que você já sabe, a gente já canta ela aqui nos outros cercos, tá bom? Vamos lá? O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome. Canta forte o nome dele. Pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta forte, irmão. Canta, igreja. Canta, igreja. Uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. E com suas mãos lá em cima, canta forte. Canta, igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Amém, amém. Estão preparados para dar início a essa campanha? Sim ou não? Então vamos chamar a Marisa, que vai dar início a essas 7 semanas. Estenda sua mão sobre ela. Estenda sua mão sobre a Marisa. E vamos pedir a intercessão da Imaculada, da Virgem Maria, a nossa mãe, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Reza forte para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezem comigo. Ave Maria, Virgem poderosa. Ave Maria, Virgem poderosa. Tá lá. Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Podemos nos sentar. As crianças, Marisa. As crianças aqui do meu lado esquerdo, minha gente. Isso. Tem o Ministério das Crianças. Que coisa maravilhosa. Início do nosso cerco de Jericó. Tem certeza que está melhor esse? Início do nosso cerco. Está melhor esse som? Como vamos fazer esse ano? Janeiro fizemos um e agora outro. O tema é derrubando muralhas e alcançando vitórias. Derrubando muralhas e alcançando vitórias.
que nós vamos ver nesse cerco? 7 grandes pecados, grandes vícios, chamado de cabeça, porque ele é a porta de entrada para os outros pecados que tem nos derrubado, chamado de pecados capitais. E hoje eu começo com aquele que é dito que é o pior de todos. Eu começo com a soberba. Santo Agostinho diz assim: a soberba é a fonte de todo fracasso, de toda fraqueza, porque ela é a fonte de todos os vícios. Ela é o pior dos pecados. Olha, você dá risada se você ler o Papa Francisco falando sobre soberba. Como ele diz, a maneira com que ele fala, simples, ao mesmo tempo tão profundo, e contando historinhas do dia a dia. E ele diz que os monges do deserto falam que tem uma certa hierarquia, mas eles começavam assim, falando dos vícios. Primeiro eles começam com os mais simples, começando com a gula. Gente, cada vez que eu leio sobre os pecados capitais, eu vejo que o que eu tenho não é verme, é gula, porque não é normal. E cada pecado capital que eu estudo, parece que eu tenho, não é possível. E hoje, vendo já sobre a soberba, vendo o que o Catecismo da Igreja Católica fala, o Papa Francisco diz assim: então que os monges do deserto, e aí Pedro, muito bem, que bom que vocês vieram. Os monges do deserto dizem assim: primeiro, eles começavam a nominar os mais simples, como a gula, até chegar aos monstros inimagináveis. Dentre esses monstros, a rainha é a soberba. Foi a soberba que fez com que o demônio, com que o anjo bom, Deus criou todos os anjos bons. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, no número 391, você vai seguir, você vai ver sobre a queda dos anjos. É muito bom, vale a pena. Eu ia trazer o Catecismo, não trouxe. O Catecismo diz o seguinte: que os anjos foram criados bons, mas se deformaram e transformaram-se em demônios. É forte. Então, como é que aconteceu? Eu sei que eu precisaria de um dia marcar com vocês num lugar fora daqui, para nós conversarmos umas 2 horas sobre essa queda dos anjos, sobre o que é esse mal. Eu sei disso, mas não dá, então vamos pincelar, que a pregação hoje tem que ser de 10, 15 minutos no máximo, que vai ter Jesus exposto e vai ser uma bênção, Jaque, uma bênção. E ele fala o seguinte: eu quero que vocês entendam rapidinho, que o Espírito Santo me ilumine e te ilumine também. Diz que Lúcifer, um anjo belo, Lúcifer de luz, o anjo de luz, Deus capacitou Lúcifer demais. Capacitou tanto Maria, que bom que você veio, que ele começou a achar que ele era o bom, e que ele podia ser Deus e ser igual a Deus. Não dá para eu entrar em detalhes, mas eles foram colocados à prova. Vê se me entende. Puro espírito, sabiam que Deus era o santo dos santos, sabiam que eles eram criaturas, e no entanto, minha gente, Lúcifer e os anjos foram colocados à prova. Eles conheciam Deus, mas eles não tinham a visão beatífica, eles não tinham visto a essência de Deus, vamos dizer assim. Passaram por uma prova. E Lúcifer, ele era tão, Deus tinha capacitado tanto ele, que ele começou a achar que ele podia ser autônomo, sem Deus. E eu me questiono,
Eu sei que os santos, eu sei que a igreja deve ter se questionado também, como é que pode? Ele era espírito, ele sabia. E outra, se você for pegar em Apocalipse capítulo 12, lá fala que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, é 1/3 dos anjos. Como é que pode Lúcifer? Que poder é esse que ele tinha? Ele é o pai da mentira mesmo. Ele privou os anjos da visão beatífica de 1/3. Ele privou Adão e Eva de viver no paraíso. Ele chegou e ele convenceu os anjos uma parte. Mas São Boaventura diz que os anjos que caíram, no fundo, eles tinham a mesma soberba que Lúcifer tinha. Eles queriam fazer Lúcifer prometeu para eles poder e entregou outra coisa, entregou o inferno. E quando os anjos disseram não servirei, logo tem São Miguel arcanjo aí, não servirei, entra o anjo da humildade que é São Miguel e diz: quem como Deus? Naquela hora o inferno foi preparado, porque eles disseram de maneira consciente não a Deus. O catecismo fala de maneira irrevogável, e eles têm ódio de Deus, ódio, e tem hierarquia no inferno. E Satã, Lúcifer, é aquele... Você ouve, mas não entende? Pede para as pessoas... o acusador, o opositor. Ele é homicida, diz São João que ele é homicida desde o princípio. Foi ele que atentou Adão e Eva. Se você for pegar Gênesis no capítulo 3, eu vou pegar, não adianta eu querer correr, eu falo menos e pronto. Diz assim, olha como é que ele atentou. Vê se me entende. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o demônio, nós temos essa raiz de soberba. O soberbo acha que tudo vem dele, que ele consegue se lidar na parte espiritual, na parte material sozinho. E o livro de Provérbios capítulo 16 versículo 18 diz que a soberba precede a ruína. Onde tem soberba tem ruína. A soberba precede a ruína. E Satanás, essa soberba, tem lançado as suas ideias em cada um de nós. E a pessoa soberba, vê se entende, ela se sente superior a todos. Não tem problema nenhum da pessoa se sentir inteligente, se sentir bonita, se sentir capaz. Esse não é o problema. O problema é achar que ele é o mais. É aquele que se vira sozinho, autônomo, acredita em Deus sim, alguns, mas agem como se Deus não existisse. Essa é a soberba, e ele é a raiz de todo fracasso, minha gente. E pessoas soberbas têm feito trabalhos para destruir as famílias. Pessoas soberbas têm destruído muitas vezes o nosso coração, a nossa área profissional. Quero acolher agora o pessoal que nos acompanha da TV Evangelizar. Primeiro dia do cerco de Jericó, pecados capitais sobre a soberba. A soberba foi quem levou Lúcifer a se achar o máximo, se sentir Deus e levar com ele 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos. Foi a soberba que fez Lúcifer dizer a Deus não servirei. Foi a soberba que fez os nossos primeiros pais, Adão e Eva, dizerem não a Deus. E olha como é que Lúcifer fez. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. E ele falou à mulher: é verdade, vocês imaginam que o jardim do Éden fôssemos nós, aqui essa catedral. Olha que lindo, olha que fruta boa, olha que lugar maravilhoso, tanta gente maravilhosa, olha como é maravilhoso. Deixou Adão e Eva naquele paraíso. Aí chega e ele falou para a mulher, o demônio: é verdade que Deus proibiu vocês de comer o fruto de toda a árvore do jardim? Não, respondeu Eva. Olha como o demônio é. Não dê, os exorcistas não conversam com o capeta.
porque ele é o pai da mentira. Ele enganou os anjos. Não dê lado para o demônio. Começou a falar para a mulher: é verdade que vocês não podem comer essas árvores que estão aqui? Não, nós podemos comer de todas. Nós só não podemos comer dessa. Essa você não pode. Ele tirou o olho de Eva de tudo aquilo que Deus tinha feito. Essa você não pode. Mas por que você não pode comer essa? E Eva já não olhava mais para a beleza do paraíso, olhava para aquela que o demônio direcionava. Olha como ele engana, ele é sedutor, ele é mentiroso, e ele espalha isso para homens e mulheres. Ele tem feito amigos puxarem o tapete do amigo. O orgulhoso, o soberbo, tem inveja da soberba do outro, tem inveja do orgulho do outro. Ele faz mal. Não, respondeu a mulher, nós podemos comer do fruto das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, parece historinha. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus sabe bem que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, daqui ó, e sereis como deuses. O que o demônio quer fazer conosco? Que nós sejamos deuses. Tanto é que tem homens judiando de mulheres, mulheres judiando de homens, tendo uma autoridade psíquica, se sentindo o máximo. É soberba. O soberbo não aceita nenhuma correção. O soberbo acha que ele está acima de tudo. Já continuo aqui. Antes que eu esqueça, o Papa Francisco fala que a soberba se esconde tão bem até em pessoas que são de Deus. E ele cita Pedro, que Pedro falou assim: Senhor, mesmo que todos, levantou o queixo, mesmo que todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Daí a pouco aparece um segundo Pedro, que antes do galo cantar, tinha traído 3 vezes. E aquele segundo Pedro, diz o Papa Francisco, ele se lavou de lágrimas salgadas e foi curado por Jesus. E curado por Jesus humilde, porque para vencer a soberba é só na humildade. Aí apostou nele a nossa igreja. O demônio no exorcismo não tem medo de grito não, Gilberto. O demônio não tem medo de grito porque ele é espírito, mas ele tem medo da humildade, porque ele, sendo orgulhoso, ele não sabe lidar com a humildade. É por isso que ele xinga Nossa Senhora quando chamam o nome dela e diz: eu não suporto a humildade daquela mulherzinha. Sereis como deuses. Ele é o que ele quer ser, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom, ia ser deusa, era bom para comer e agradável, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência. Olha só, enganada. E nós somos enganados diariamente. Está aí o César, o tanto de atendimento que ele faz. Eu falo aqui hoje vai ser cura e libertação, mas quem sofre ali é ele. E tem manifestações? Tem. Mas para mostrar o que é o poder do demônio, não. O demônio é um fracassado, minha gente. O demônio é um derrotado que quer fazer-nos derrotados. Ele tem um ódio de Deus e quer nos atingir. Por isso, tanta luta nossa, tanta luta nossa. A maneira de eu vencer esse mal é fazendo-me humilde, minha gente. Se eu pegar o Evangelho de São João, Bruno, Vera,
Fernando. Ô Lucas, você veio, que bom que você está aí. Que bom, Lucas, achei que você não viu. Cezinha, pega ele ali, ó. Se você pegar São João no capítulo 15, ele vai falar da videira e dos ramos. Se eu pegar São Tiago, capítulo 1 de São Tiago, você vai ver que tudo que é bom vem de Deus. Se eu pegar São João capítulo 15, ele fala da videira e dos ramos. Ele fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E vai passar a tristeza, vai passar a dor, vai passar o medo, a angústia, mas o que está aqui não passa. Eu vou ler. O humilde, a soberba hoje, o orgulho, ela mudou de nome. Hoje é autoestima. O orgulhoso hoje, Walter, é Crislaine. É Cris, melhor Cris. Ela foi rebatizada. Autoestima. É conseguir o que eu quero. A humildade vem de humus, de terra fértil, terra preparada para ser lançada a semente e produzir frutos 30, 60 e 100 por um. Mas humildade hoje foi, Odair, hoje quem é humilde dizem que é Cida, falam assim que é fraco, que é nada. Colocar a humildade como um sinal de fracasso, de uma pessoa que não consegue sair bem, não tem nada a ver. A humildade é sinal de vitória. Jesus, manos, amanhã é primeira sexta do mês, dia do coração de Jesus. Jesus, manso e humilde, nasceu na humildade, a vida dele foi humildade, morreu na humilhação, cheio de cusparada, coroado de espinho. Santo Efraim fala que o sol se escondeu diante da nudez. São João Crisóstomo fala que ele foi pelado para a cruz. E está aqui o Senhor, humilde, nasceu sem ter um lugar para ele, para que a soberba não tomasse conta de nós. Falava que ele não tinha nenhum lugar para encostar a cabeça. Quando ele pregava num barco emprestado, não era dele. Falou que não tinha lugar para reclinar a cabeça. Quando morreu, foi sepultado num túmulo emprestado. Viveu na humildade. Só tinha uma coisa, eu falei para vocês que era dele. E ele pegou e carregou a cruz. Hoje é a primeira quinta do mês. Toda primeira quinta do mês é dedicada à chaga do ombro de Cristo. Homem humilde, homem das dores, experimentado no sofrimento. Vou terminar. Cezinha, pode preparar para pôr Jesus. Deixa eu ver aqui. Isaías eu separei, mas não vou falar. Fala da queda de Lúcifer. Outro dia. Vou terminar dizendo assim. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Isso aqui não vai passar. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vós. O ramo, que somos nós, não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vem de Deus a nossa vitória. Tampouco pode dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer, nem vir no cerco de Jericó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Nisso é glorificado meu Pai que está no céu, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Suzete, você quer glorificar a Deus? Permanece no Filho, que você vai dar muito fruto. É palavra. É palavra. E nós queremos agora. Jesus vai ser exposto. Deixa eu falar como vai ser. Primeiro nos ajoelhamos, depois você pode ficar sentado, não tem problema. Quem quer ficar ajoelhado pode ficar. Nós fazemos um momento de oração agora. Já que é cura e libertação, a nossa oração vai ser de cura e libertação, combinado? Pedindo a Jesus que nos liberte de toda soberba, de todos os males. E nós queremos olhar para esse Jesus. E dizer: Jesus, nós queremos a tua vitória, queremos famílias libertas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Está aqui o humilde e o manso de coração, olhando para Ele. Nós queremos dizer: Jesus, que a tua humildade nos alcance, que nós sejamos terra fértil para produzir frutos. 30, 60, 100 por um. São Mateus fala só em 100 por um. E nós renunciamos agora, Jesus, a toda tentação maldita que o demônio tem feito em nossos lares. Tudo aquilo que o demônio soberbo tem feito para arrancar nossos filhos de tuas mãos, para separar os casamentos. O padre Duarte Lara falou, Jesus, que às vezes o demônio ataca todas as áreas, todas, porque ele é invejoso, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele tem inveja de nós, Jesus. Tem inveja do amor que você tem por nós. Tem inveja porque nós podemos ter o céu, nós podemos te enxergar um dia, mas ele nunca mais. E ele tem judiado das famílias, ele tem judiado dos casamentos, ele tem entrado. Eu sei, Jesus, que nenhuma tentação é maior do que eu possa suportar. Mas nós temos visto, Senhor, pessoas sendo passadas para trás, filhos seus, Jesus, que puxaram o tapete por pura soberba, por puro orgulho. Aliás, Jesus, a soberba, ela é mãe do orgulho. Aliás, a soberba é traduzido por orgulho também. Ela é mãe, ela é a filha da soberba, é a vanglória, é a autossuficiência, Jesus. Quem é soberbo não acredita que vai receber as graças das tuas mãos. Mas o teu povo veio porque acredita em você. Então Jesus ordena que toda ação maldita do inimigo saia de nossos lares agora, saia de nossa vida. Tudo aquilo que tem feito o teu povo cair, ser enganado pelo homicida, porque São João no capítulo 8 diz que o demônio é homicida desde o princípio. Ele matou a alegria, ele roubou nossa alegria, ele tem roubado a alegria das famílias, dos filhos, dos pais. Senhor, ordena que todo o espírito maldito, desgraçado, Senhor, que tem tentado atormentar nossas famílias em tantas áreas de nossas vidas, que saia agora, Jesus, e vá aos pés da tua cruz, e ali fique, e você julgue de acordo com a tua vontade, porque nós proclamamos que nós somos ramos e você é a videira, e nós somos teus, Jesus, e em ti
declaramos a nossa vitória. Em Ti declaramos o poder Teu em nossas vidas. Nós Te oferecemos agora, Senhor, a nossa área profissional. Tem uma pessoa, segunda-feira, que falou para mim: Marisa, eu não vejo a hora que no cerco de Jericó falem sobre a área profissional. Jesus, pessoas atacadas na área profissional, por soberba, por orgulho, de pessoas invejosas, atacadas, Senhor, por pessoas avarentas, pessoas, Senhor, que carregam uma série de pecados capitais. E nós Te pedimos essa noite: liberta-nos. Se existir em nós algum resquício de soberba, Senhor, tira de nós. Dá-nos a graça de vencermos na humildade, vencermos em Ti, Senhor. Salva a nossa família, salva nossos locais de trabalho, salva nossos filhos, salva os casamentos, Jesus. Nós Te pedimos, livra-nos do desânimo, que o demônio soberbo quer tirar de nós a certeza da vitória, e somos envolvidos pelo desânimo. Tira de nós, Senhor, que nossos olhos só fiquem nos nossos problemas, como o demônio tentou mostrar para Eva, só a árvore que você falou para não comer, para não tocar. Tira dos nossos olhos os nossos problemas, coloca nossos olhos em Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Que nós paremos de olhar nossos problemas e olhemos para Você, Jesus, porque Pedro afundou, caminhava sobre as águas e afundou, Jesus, porque tirou os olhos de Ti e olhou para a ventania, olhou para o mar bravio, olhou para a tribulação, Senhor, e afundou. E quando ele gritou: Senhor, salva-me, o Teu braço se estendeu e salvou Pedro. Essa noite nós abrimos mão de tudo aquilo que nós colocamos nossa esperança fora de Ti. Se colocamos nossa esperança em nós mesmos, claro que temos que confiar em nós, mas saber que tudo que está em nós, todos os dons que nós temos, vem de Ti. Aliás, nós agradecemos, porque somos cheios de dons, cheios de graças. Te agradecemos e pedimos a graça de multiplicar dons, multiplicar os carismas e os frutos, Senhor. Nós queremos pedir. São Mateus fala para pedir e receber, São Lucas fala para pedir e receber, o Evangelho São Marcos fala para pedir que vai receber, e nós queremos pedir essa noite. E Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja, falou: peçam, mas peçam muito, porque é a ordem de Deus. Pede que eu te dou, bate que eu abro a porta, procura que você vai encontrar. Nós pedimos essa noite a cura e a libertação. Pedimos que caia a muralha da soberba, do orgulho, orgulho nosso, soberba nossa, mas também que caia, Senhor, todas as pragas, maldições, trabalho, Senhor, de macumba, feito por pessoas orgulhosas, invejosas, que carregam ira, que carregam mal dentro de si, Senhor. Nós renunciamos a tudo isso hoje, Senhor, e pedimos a vitória que vem de Ti, a promessa da vida nova, a promessa da alegria, da força, da coragem, da muralha caída e da vitória alcançada. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz:
pedi e receberei, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Caia por terra agora em nome de Jesus todos os males que se levantam contra a nossa casa. Caia por terra agora em nome de Jesus toda maldição, toda palavra maldita, todas as pragas, infestação demoníaca. Caia por terra agora em nome de Jesus, porque Jesus é o Senhor. É aquele que manda, é aquele que faz, é aquele que fala e tudo acontece. Caia por terra, em nome de Jesus, todas as amarras, tudo aquilo que foi lançado contra nós, com o objetivo de nos destruir, de fazer com que nós não avancemos, que nós não tenhamos alegria, paz, vitória. Caia por terra agora toda dificuldade profissional, financeira, espiritual, psíquica, emocional. Caia por terra agora. Se eu clamar, Senhor, se eu orar, as muralhas, Senhor, não vão resistir, Senhor. Olebare candere chandale orebari, lebari ole candale orebari, lebari chandale orebari. Eu tenho uma imagem de uma turma correndo, como se todos nós estivéssemos correndo, como se Deus tivesse aberto as portas do céu e nós corríamos procurando as graças que Ele estava derramando, e nós olhamos para cima e vem graças, e vem misericórdia, e vem alegria, e vem paz. A imagem que eu tenho são dons, graças caindo sobre nós, e Deus fala: acredite, pega, toma, é seu, é sua. E nós queremos dizer sim, Senhor, nós recebemos as tuas graças, Senhor. E ao mesmo tempo eu tenho uma imagem do demônio batendo o pé e apontando o dedo assim, como se falando assim: você vai ver, Jesus, vai lá falar para ele calar a boca. Pede para ele, Senhor, diz para ele que ele não manda nada, que o poder é teu, que a força é tua e que nós somos teus. Proclama comigo assim, meu irmão, minha irmã: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha história. Jesus Cristo é o Senhor da minha história. Eu me submeto, Jesus. Eu me submeto, Jesus, ao seu senhorio. Ao seu senhorio. E proclamo nessa noite. E proclamo nessa noite. Que eu e minha família. Que eu e minha família. Te serviremos. Te serviremos. Porque somos teus. Porque somos teus. E nos submetemos. Eu te digo mais uma vez, Jesus. E nos submetemos. Eu te digo mais uma vez.
Eu te digo mais uma vez, Jesus. Eu te digo mais uma vez. Eu me submeto ao seu senhorio. Eu me submeto ao seu senhorio. E renuncio a Satanás. E renuncio a Satanás. Renuncio às suas obras. Renuncio às suas obras. Renuncio às suas pompas. Renuncio às suas sombras. E proclamo que Deus é meu Pai. E proclamo que Deus é meu Pai. Que você, Jesus, é o meu Senhor e Salvador. Que você, Jesus, é meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é o meu Consolador. Que o Espírito Santo é o meu Consolador. Tenho Maria como minha mãe. Tenho Maria como minha mãe. E me escondo. Que me esconde. Com toda a minha família. Com toda a minha família. No ventre santo de tua mãe bendita. No ventre santo de tua mãe bendita. Amém. 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 E uma salva de palmas para Jesus. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E agora nós vamos nos levantar, fazer a oração do cerco. Foi uma noite de libertação, você pode ter certeza. E eu quero que antes de você sair daqui para ir embora, que você reze o creio em Deus Pai, combinado? Combinado, rezando o creio. Nos submetendo ao senhorio de Jesus, me submeter ao senhorio dele, e eu dizer assim: você quem manda, e eu obedeço. É assim. E eu estou feliz por essa noite. Eu sei que nós vencemos e abalamos o inferno, pode ter certeza. Vamos rezar. Primeiro, Lucas 1, Magnífica. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Gente, é com firmeza, combinado? Com firmeza. Jesus está aqui, é o nosso Senhor. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas por boca ou contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje.
Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, salvados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidades, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um novo Pentecostes em nós. E acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém, amém, amém. Vamos combinar assim. Eu sei que quando você falar em Teu nome, Jesus, você olha para Ele. Minha gente, Ele está aqui. É Jesus que está aqui. É o mesmo do ventre de Maria, o mesmo da cruz, o mesmo que está no céu, que está aqui. Em Teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado, todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas pessoas, sobre esses pedidos. Eu acho que poderia tirar as pessoas, podia colocar sobre esses pedidos. Depois, Hugo. Agora, nós temos 3 pedidos que é comum para o grupo. Você tem 7 pedidos. Vamos colocá-los. Rezem comigo primeiro, os que são do grupo. Pode passar. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família Projeto de Deus. Que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. Coloca agora as suas intenções particulares. Pode pedir com coragem, não tenha medo não. Deus vai realizar, se for por nosso bem. Olhando para Ele. Em Teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado, todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Em Teu nome, Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado, todo o poder do príncipe das trevas, que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas e soberba. Em Teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas, que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamentos. Em Teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído,
desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual, com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Ô Hugo, volta ali, faz favor. Nós vamos colocar ali fracasso. Fracasso. E quando eu falar fracasso, é em todas as áreas da nossa vida. Tem muito pai e mãe de família sofrendo na área profissional e financeira. E tem muito sofrendo aqui psiquicamente, que não está acreditando mais no poder de Deus na sua vida. Vamos colocar isso, tá bom? Depois, semana que vem, nós já falamos, tá bom? Agora e para sempre. Amém. 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 Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seus reis e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.